Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vamos lá? Iniciar aqui nosso bate-papo, nossa conversa aí sobre processo coletivo, ok? Qualquer dúvida, vocês vão escrevendo aqui no chat, né? Ou podem me interromper, enfim, pode ligar aí o som, tá? E me chamar que eu libero para vocês falarem aí, tá joia? Bom, vamos comentar então um pouquinho a respeito da nossa disciplina, do nosso semestre, né? Enfim, do que nós vamos trabalhar, não é propriamente dito aí. Tá? Eu vou espelhar para vocês aqui o PowerPoint, tá? Que eu preparei para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Pessoal, ok o PowerPoint aí? Ok? Dá um ok aqui, por favor, no chat, para que eu prossiga com vocês aí. Ok, então vamos lá. Bom, eu vou dispensar com vocês aí apresentações, né? Enfim, todos aqui já me conhecem, estou vendo aqui algumas carinhas aqui já conhecidas, né? Edneia, está aqui a Sinara, a Maiara, né? O Gilmar, né? Vários aqui que já de outros carnavais aí que eu conheço, né? Enfim, já tivemos oportunidade de trabalhar em outros semestres aí, tá? Então, não sei se tem algum aluno transferido, né, Maiara? Mas, enfim, espero que esse semestre vocês também gostem do meu trabalho frente a essa disciplina de processo coletivo. A professora Daniela me convidou, fiquei muito feliz na época que eu trabalhei com vocês lá no início, lá atrás, e agora a gente chegando aí, basicamente aí ao fim do curso, né, tanto alunos de nono como de 10º semestre, né, mas enfim, já caminhando aí para encerrar essa etapa da vida de vocês, né? Então, chamo a atenção de vocês no início agora o seguinte, os alunos do 10º, né, monografia, pessoal, cuidado com prazo de monografia, tá? A minha disciplina e dos outros professores também são disciplinas que têm um peso igual à monografia, igual a qualquer outro conteúdo trabalhado durante o curso de vocês. Tá? Então, os prazos estão sendo rigorosamente acompanhados pela coordenação. Então, quem já está conversando com o professor, já mandou, ele já respondeu, né, já vai ser encaminhado, né, então, ok, né, é vida que segue, tá? Mas tomem cuidado com isso. Até mais importante do que a questão do plágio, que muitas vezes o aluno tem medo, é a relação dos prazos. Então, chamo a atenção de vocês em relação a isso. O outro assunto é em relação à carga horária de vocês de hora-atividade. Então, vocês também deixem já preparado, tanto alunos do nono como do 10º, essa carga horária de cursos extracurriculares, né, que vocês têm aí para apresentar junto à coordenação, né, para que não haja nenhuma falha, não haja nenhum problema, porque isso evita que o aluno cole grau. Tá? No mais, a nossa disciplina processo coletivo, alguns me perguntam, professor, é processo civil? Professor, é direito constitucional? Professor, é direito civil? Gente, na verdade, essa nossa aula de processo coletivo, vocês tiveram até aqui, né, um bom andamento sobre direito processual. Acho que
Os professores que aqui passaram trabalhando processo civil com vocês, fizeram a parte deles. Logicamente, né, quando você termina o curso, a noção que você tem é que você não viu quase que nada. Então, muitos recursos, por exemplo, recurso ordinário constitucional, recursos repetitivos, o recurso especial, várias demandas que na vida prática, muitas vezes, se utiliza, não dá tempo para você esmiuçar ela na faculdade. Por exemplo, para você trabalhar um recurso especial, um recurso extraordinário, um ROC, por exemplo, demanda de muito tempo, demanda de muito sacrifício, e o curso nosso, infelizmente, ele é meio período, né? Então, demandaria aí, por exemplo, de um curso até integral, né, para que a gente estudasse tudo isso. Então, os professores, da melhor maneira, trabalharam com vocês um pouco de cada um desses recursos e do processo civil, de um modo geral, né, desde lá da petição inicial, da sentença, da prova, das tutelas de urgência, de evidência, tudo que vocês, né, trabalharam durante o curso vai servir, dentro do processo civil, vai servir agora para nós aqui no processo coletivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o processo civil ele não traz um capítulo específico sobre processo coletivo. Se você pegar lá nos procedimentos especiais, lá no Código de Processo Civil, você vai ver que não tem nenhum procedimento especial destinado a titular o processo coletivo. Professor, eu vou achar, então, o processo coletivo aonde? É isso que nós vamos trabalhar aqui. Existem algumas leis que tratam do processo coletivo, do procedimento de tutela coletiva, e aqui vocês vão ver que não é só esse nome, processo coletivo, mas ela pode ser tutela coletiva ou tutela das ações coletivas, enfim, existem vários nomes que são sinônimos de processo coletivo, tá? Então, nós vamos trabalhar essa disciplina, né, com vocês de uma forma muito especial e espero que o que eu tenha preparado para vocês gostem, tá? O meu e-mail continua o mesmo, o meu telefone continua o mesmo também. Hoje, de ontem para hoje, eu entrei em contato com o líder de vocês para mandar o link aqui, né, da aula, né, ao vivo, toda terça-feira, às 19h10, e vamos até às 8h25, né, até às 20h25, o horário normal de aula de vocês aí, tá? Então, eu sou professor muito acessível, vocês já sabem disso, tá? Então, pode entrar em contato comigo, seja individual, ou seja através do líder, de preferência quando a demanda for coletiva, né, quando a demanda aí for de toda a sala, e que eu puder responder, logicamente, que tiver a minha tutela, eu respondo para vocês. Se for alguma demanda da coordenação, eu vou pedir para o líder ou para a líder, né, encaminhar isso para a coordenação do curso. Algumas informações já vou passar aqui agora para vocês, né, partindo do princípio que nós tivemos da reunião pedagógica com a coordenadora do curso, tá? Queridos, a ementa nossa, né? A ementa, ela é genérica. Eu já vou colocar aqui para vocês o conteúdo programático, que ele é mais detalhado, é mais específico. A ementa ela é mais genérica. Então, nós vamos trabalhar os interesses transindividuais. Alguém vai me perguntar aí, professor, esse transindividuais, o que significa isso? O nome já está dizendo. Transponível, ou seja, ele transcende o indivíduo. Quer dizer, eu tenho dentro dessa tutela coletiva um interesse que não é de um, que não é de dois, que de repente não é de um grupo, né, e muito menos de uma coletividade em si. Mas alguns interesses, eles transcendem o indivíduo, como, por exemplo, essa questão agora das queimadas aqui no estado do Mato Grosso. Isso é uma questão de saúde pública. Então, o fato de você poder, por exemplo, colocar fogo lá, né, no cisco do seu quintal, da folha da árvore que caiu, né, e colocar fogo numa grande fazenda, por exemplo, para desmatamento, para pastagem, etc, etc e tal, tudo isso vai influenciar. Do pequeno que colocou fogo lá no quintal até o grande, que era dono, um grande proprietário, dono de uma grande fazenda. Então, tudo isso influencia.
Influencia o quê? Influencia eu, que estou aqui dentro do meu apartamento, tomando todos os cuidados, influencia o cidadão, por exemplo, que está lá em São Paulo, influencia o cidadão que está lá em Nova York, por exemplo. Nossa, professor, tudo isso sim, já foi, por exemplo, pesquisado e já foi achado, né, fuligem, essa fuligem que a gente vê, essa preta, né, que cai no quintal, agora nessa época, agosto, setembro, foi achado na Inglaterra, né, e as pesquisas revelaram que a fuligem era, né, da região centro-oeste, ou seja, daqui dos estados da região centro-oeste, precisamente aqui, Mato Grosso, Goiás e uma parte até aqui, né, do Amazonas e Pará e Tocantins. Então, isso quer dizer o quê? Que não é questão de proteger uma coletividade, ou seja, o cidadão de Cuiabá, a população de Várzea Grande, ou de Poconé, ou que seja também de Goiânia, não. Na verdade, a tutela, ela envolve um direito muito maior ainda do que uma coletividade, por isso nós tratamos isso como direitos transindividuais que são indisponíveis, né? Indisponíveis. Dentro desses interesses transindividuais, nós vamos tratar, então, os interesses difusos, que é o do exemplo que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Os interesses coletivos, que aí nós vamos tratar aqui também algumas categorias, né, que envolvem a proteção desse interesse coletivo, por exemplo, como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele, na verdade, ele protege a criança e o adolescente, né? E os direitos individuais homogêneos. Depois eu vou explicar para vocês, vou citar exemplo do que seria, né, interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, transindividuais, né, tudo isso a gente vai trabalhar, mas para vocês terem uma ideia que agora nós vamos aqui tutelar interesses que extrapolam o indivíduo, né, um único indivíduo. Ele até pode agir sozinho, como, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, no CDC. Você tem a proteção lá, e o Código de Defesa do Consumidor é muito claro sobre isso, né? Ele trata exatamente, e ele dá até o conceito do que seria coletividade, do que seria interesse difuso, ele traz esse conceito. Mas o sujeito ele pode agir também individualmente quando ele se acha lesado. Tá? E temos também alguns sujeitos que são titulares para intentar essas medidas coletivas, como, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, que detém essas qualidades, essas características de legitimados para propor essas ações perante os tribunais ou perante o juízo da comarca. Tá? Então, trataremos desses aspectos particulares, peculiares, né, a respeito da tutela coletiva, né, da ação civil pública, né, na ação popular, né, e também de outros instrumentos de defesa dos interesses coletivos, né, da coletividade de uma sociedade. Professor, a professora Mariana trabalhou com a gente semestre passado, não sei se ela deu aula para vocês, mas acredito que sim, ela havia me falado, eu sei que o matutino ela trabalhou, mas o noturno também, né, me corrijam aí se não foi ela, mas eu acredito que sim. Ela trabalhou com a gente semestre passado, porque a matéria era muito próxima, então ela trabalhou ali ação popular, ação civil pública, a gente falou um pouquinho disso, até de mandado de segurança coletiva. Ok, tá? Nós vamos, novamente, eu vou falar da ação popular, da ação civil pública, mas não da forma como ela trabalhou. Eu vou colocar aqui as principais características destas e de outras também, tá? Carga horária nossa, ela é de uma aula por semana, aqui está 1,5, né, que equivale para o enquadramento dos professores, né? Cada aula ela equivale a 1h30, uma aula e meia, né? Então, quer dizer, o professor que ele tem 2 aulas na segunda-feira, por exemplo, ele tem, na verdade, ele é remunerado por 3 horas, né? Quem tem 2 aulas é 3 horas. Quem tem uma aula, ele é remunerado por 1 hora, 1h30, né? Que a gente chama de hora-aula. Então, toda terça-feira, o primeiro horário, das 19h10 até as 20h25, ok? Essa é a nossa carga horária. Calendário acadêmico, queridos, eu peço a vocês o seguinte, professor, nós vamos usar o vadimeco? Não, não há essa necessidade. Se você tiver na sua casa, deixa ele do lado aí, que talvez, se eu fizer menção aqui ao CDC, ao Estatuto do Idoso, ao ECA, à Ação Popular, alguma coisa assim, a gente pode até utilizá-los, mas não há essa obrigatoriedade
aí, porque nós não vamos trabalhar processo civil, tá? Nós vamos trabalhar as ações coletivas, que existem várias, tá? O calendário acadêmico de vocês é um calendário bastante apertado. Nós estamos iniciando hoje, dia 18, e para vocês terem uma ideia, no dia 17 de setembro, pelo calendário que nos foi repassado, iniciam-se as avaliações da NP1. Professor, daqui a 30 dias? Pelo calendário, sim. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4 aulas. Tá? Nós teríamos 4 aulas que antecedem a prova, a avaliação de vocês, tá? Com exceção da aula de hoje, né? Se a gente for contar de hoje, daria 5 aulas. Porque hoje eu vou iniciar com vocês, mas a gente não vai mergulhar, se aprofundar muito ainda no tema, até porque para ficar bem detalhado essa conversa nossa no primeiro dia. O fato é que esse semestre, daí o segundo bimestre, ele é um pouquinho mais longo, ele tem 2 aulas a mais. Então, 4 aulas no primeiro bimestre e 6 aulas no segundo bimestre, perfazendo aí comigo, professor Robson, um total de 10 aulas, porque eu só tenho uma aula, então 10 aulas. Professor, mas é muito pouco, mas é o calendário, gente, o calendário é esse, tá? O calendário, ele está disponível para vocês lá de aulas, enfim, os dias das nossas aulas, eu disponibilizei para vocês lá no Classroom, tá? Então, quem ainda não se cadastrou lá no Classroom, eu passei aí para, né, o líder, a líder de vocês, o código, tá? Então, lá tem o código, com aquele código ali você consegue acessar lá, acessa o Classroom, procura por aquele código e ali você faz o seu cadastro, você vai colocar lá seu nome, e-mail, até porque se eu precisar entrar em contato com o aluno, ali tem o e-mail, tem tudo ali, e é através dali que eu vou controlar a vida acadêmica de vocês. Então, eu sei que, por exemplo, eu tenho 50 alunos matriculados, e lá no Classroom, logicamente, eu tenho que ter 50 alunos também. Professor, mas eu ainda não regularizei a minha matrícula, não tem problema nenhum. Você vai lá no Classroom, vai colocar o seu nome, assim que for regularizado, logicamente, né, haverá lançamento de notas, etc. E tal. Tá? Então, mas isso independe aí da faculdade, então é importante que vocês façam esse cadastro lá, e lá está o material, que é esse que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Já preparei ele, né, na semana passada, quando foi me comunicado, né, essa disciplina, e eu, né, com muito carinho, preparei para vocês aí. São aproximadamente 100 páginas aqui do PowerPoint, né, e vai dar para a gente trabalhar, né, se Deus quiser, em todas essas aulas aí, né, vai sobrar assunto aí para a gente falar, né, bastante coisa, para a gente trocar ideia aí durante o semestre, tá? Então, a dica que eu dou, imprimam isso, ou você grampeia, ou você manda encadernar para facilitar, né? E aí você faz as suas anotações naquelas folhas, né, do próprio slide que você imprimiu. Fica mais fácil. Então, quando eu fizer um comentário, quando, né, enfim, alguma coisa que precise anotar, qualquer situação que demande uma atenção, aí você tem como sublinhar, anotar, etc. e tal. Então, não fiquem só usando aqui o computador, mas imprima aquele material, e aí, uma vez que eu espelhar aqui na tela de vocês esses slides, fica fácil você acompanhar pela impressão aí de vocês. Ok? Então, pessoal, quem quiser anotar, tá? A NP1 de vocês, pelo calendário, ela vai de 17 a 26 de setembro, 17 a 26, e a NP2 de 10 a 19 de novembro, de 10 a 19 de novembro. Pode ocorrer alguma mudança, tá? Tudo é possível, pode ocorrer alguma alteração, tá? Então, geralmente, isso é comunicado com antecedência, mas esse calendário de vocês está lá no portal do ISEC. Quando você entrar lá, né, www.isec.edu.br, né,
você vai conseguir visualizar, lá está escrito, tem lá calendário acadêmico, e lá você consegue baixar isso no seu computador. A previsão era de início das aulas semana passada, mas por questões técnicas, a Unip ela orientou para iniciar essa semana. Então, por isso que eu falei que pode ser que haja alguma alteração na data dessas avaliações, eu vou trabalhar com aquele calendário lá, ok? Professor, voltaremos às aulas presenciais? Meus queridos, eu vou ser sincero para vocês, muito sincero, tá? Quem sou eu para determinar alguma coisa, né? Eu não faço parte de nenhum órgão de controle, né, dessa pandemia aí, né? E não fiz em nenhum momento. Mas esse semestre nós muito provavelmente não voltaremos de forma presencial, tá? Nós vamos até dezembro, né, basicamente lá encerrando com as avaliações de exame final, né? Nós vamos até lá, cumprindo aí o calendário acadêmico de vocês, autorizado pelo MEC, né, por conta dessa pandemia. Professor, mas estão falando aí, pessoal, esqueça a situação de estão falando, até porque é o seguinte, o calendário escolar do município é diferente do estado, o calendário escolar do estado é diferente do município, e assim também da Unip, que é a mantenedora. Então, vamos colocar aqui a hipótese, por exemplo, o município voltou. Então, o município, mas aqui, na verdade, vai depender da Unip. Vai depender da Unip. E para voltar, a gente sabe que não é uma situação simples. Eu não posso, por exemplo, colocar que eu estou vendo, nós estamos em 27 pessoas, né? 27 comigo. Para você colocar numa sala de aula no ISEC 27 pessoas, já é bastante, é muito, né? Por conta dessa pandemia. Então, imagine, por exemplo, aí, ó, 28. Imagine você colocar 50, 45, e aí você tem alunos que têm comorbidades, etc. e tal, e essa aula ela teria que ser gravada também para o aluno, né, que porventura tenha alguma dessas comorbidades, faça parte do grupo de risco, não possa ir. Então, tudo vai se dificultar. E não só é o ISEC, tá? Isso é a Univag, a Unic, eu também trabalho na Unic, eu estou acompanhando, é a mesma coisa. Então, a tendência é que todas as universidades, enfim, faculdades aqui de Cuiabá, de todos os cursos, sigam esse ritual aqui de aulas ao vivo, né, pelo seu sistema, né, cada faculdade tem uma, nossa é o Zoom, e aí vamos até dezembro dessa maneira. Alguns alunos elogiaram, falaram que as aulas estão mais produtivas, recebi bastante e-mail de aluno, recebi o WhatsApp, né, conseguiram até aprender mais. Outros alunos justificaram dificuldade porque não tem uma boa internet, não tem um bom computador, enfim, são dificuldades mais técnicas, né? Enfim, e isso a gente também tem que ponderar, tá? Então, vamos trabalhar aqui com a hipótese desse semestre estarmos aqui dessa maneira e pedir a Deus aí para que o semestre que vem, né? Eu sei que quem está no 10º aí vai estar já encerrando, mas a gente também não pode esquecer que tem OAB, tem concursos, né, etc. e tal, e a OAB, por exemplo, esse ano, aí nós ainda estamos aguardando a segunda fase da OAB, que desde o mês de maio, né, abril, maio, que ela não foi aplicada, ela foi adiada já 2 ou 3 vezes, e ela vai ser, me parece que estão pensando em aplicar ela em setembro, isso se não adiarem novamente. Então, muito provavelmente que a OAB deva aguardar, eu já vi alguma coisa escrita a respeito disso, que exame de ordem só a partir do ano que vem, né? E vamos aguardar aí essa situação, porque para a gente, segurança mesmo, só quando essa vacina aí, ela voltar, né? Quer dizer, ela fabricar, né? Voltar não. Respeitando as pessoas que têm, né, problemas de saúde e não podem conviver normalmente aglomerado com outras pessoas, né? Não é questão de, tem que trabalhar, tem que ser tudo liberado, não é isso. É que escola, sala de aula é uma situação bastante complicada, né? Por mais que tenha segurança, mas ainda assim é bastante complicado. Tá, queridos? A metodologia é essa aqui, tá? Slides, material colocado já, adaptado para vocês.
E essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui. Né? Como vocês estão aí já em nono e décimo, eu vou até utilizar aqui da expressão, como vocês estão no último ano do curso, na verdade, aqui o que eu preciso é trocar experiência com vocês. Tá? Vocês já estão calejados, vocês já sabem muito bem aqui questionar, criticar, colocar o seu ponto de vista, né? Então, é isso que eu quero. Né? A finalidade aqui não é, o professor Robson vai ensinar como era direito material, por exemplo, lá em Direito das Obrigações, onde eu dava conceitos. Obrigação propter rem, obrigação modal, obrigação enfim, fugiu aqui agora, enfim, as várias espécies de obrigações, né, que existem, de divisível, indivisível, né, a gente vai relembrando aí. Então, não é esses conceitos, não é trabalhar um pouquinho agora diferente aqui, é exatamente a gente trabalhar um pouco na prática. Professor, qual é, por exemplo, professor, aqui, a sentença numa ação civil pública, por exemplo, como se dá a coisa julgada? A gente vai trabalhar sobre isso. Professor, e a execução dessas sentenças? Como se dá? Ela é individual? Quem é que pode executar essa sentença? Se alguém se achar prejudicado, ele pode ingressar com uma ação individual? Então, tudo isso a gente vai trabalhar aqui. Professor, aonde eu vou intentar? Quem são os legitimados? Eu posso? Eu não posso? O que eu necessito para intentar essa ação? Quais são os problemas? Né? O que, na verdade, o que eu quero que vocês entendam é que nós estamos trabalhando aqui processo, mas não lá do processo civil, né, logicamente, porque você não tem lá especificamente a tutela coletiva, mas dentro dessas leis que tratam da tutela coletiva, a gente vai trabalhar o processo, quer dizer, como é que eu aplico o direito? Eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho o Estatuto do Idoso, eu tenho aqui o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, a ação civil pública, a ação popular, tá? Mas quem é que é o titular disso? Aonde eu vou protocolar? Como se dá a sentença? Quais são os tipos de recursos que podem haver durante a tramitação de uma ação como essa? Né? Então, ela pode ser intentada diretamente na Suprema Corte, no Tribunal de Justiça, ou a demanda, ela, via de regra, se inicia na Justiça Comum, né, na primeira instância. Então, são esses detalhes que nós vamos trabalhar durante o semestre, sobre cada um desses aspectos aí dessas demandas coletivas. Fiquem à vontade para questionar, para perguntar, tá? Se vocês quiserem colocar aqui no chat, vocês podem colocar aqui no chat a pergunta, né, quando eu vejo aqui, ele dá uma piscadinha aqui, e aí eu, né, peço a atenção de todos, olho ali, verifico qual é a dúvida e a gente vai respondendo essas dúvidas. Se eu não responder no instante, né, mas ao final da aula a gente responde para vocês, ou na próxima aula a gente vai debatendo aqui, tá bom? As avaliações. Pessoal, as avaliações serão da mesma maneira do semestre passado. Elas vão ser disponibilizadas para vocês lá no Classroom, então vocês vão entrar, vão acessar o Classroom do professor, lá vai ter o link, então você vai clicar no link, vai abrir a avaliação para você, e você vai ter um tempo para fazer essa avaliação, né? Logicamente, essa avaliação, ela costuma ser no horário de aula do professor, então você vai ter ali 10 questões de marca X, né? A, B, C e D, para você responder e marcar. Tá? Então, como foi semestre passado? A diferença é que semestre passado foi uma avaliação ao final do curso, esse semestre me parece que as avaliações serão duas, a NP1 e a NP2, e logicamente o aluno também tem direito à substitutiva e também tem direito aí ao exame final, caso ele venha a ficar de exame final. Resumindo, gente, aqueles que tiveram a oportunidade de continuar no curso, não ficaram desempregados, enfim, empurraram com a barriga aí para terminar, fizeram de tudo, né? Só reprova quem quer. Só reprova quem fizer um requerimento. Teófilo, né, diretor do curso, etc e tal, do campus, Daniela, coordenadora, eu, né,
aqui Jusilei, Nayara, Maiara, o Felipe, o Carlos, a gente necessita, né, exaustivamente reprovar esse semestre lá na matéria do professor Robson. E aí a gente vai ainda analisar esse seu pedido para ver se é possível atender essa demanda aí. Eu digo isso por quê? Porque a prova, por exemplo, você tem como consultar, você tem um computador à sua disposição, você participou da aula, você anotou, então você tem essas suas anotações ali ao lado. E a tendência também do próprio professor não é prejudicar nenhum aluno. A gente entende essa dificuldade, a pandemia, e para quem me conhece, vocês já tiveram aula comigo, sabem disso. Eu gosto de conversar, sou bastante acessível, eu sei que também não é para sair dando nota para todo mundo, mas a gente compreende a dificuldade do aluno que estuda à noite, do aluno que trabalha, de todas as situações. Logicamente, já reprovaram alunos comigo? Já. Existe um grau de dificuldade normal na prova, como é de todas as provas aí, mas eu procuro levar com uma certa seriedade, entendendo tanto o meu lado, né, profissional, como também o lado do aluno, né, que é um ser humano que está aí do outro lado e precisa também de uma atenção. Se tudo ocorrer bem, então significa dizer o quê? Se ninguém aqui ficar doente, nem eu, professor, e nem vocês, etc e tal, se, né, se Deus quiser, ficarmos aí protegidos, né, dessa doença e de outras, né, não adianta a gente só falar aqui de Covid, mas todo mundo aqui está sujeito a pegar qualquer coisa, né, basta estar vivo para a gente correr risco, né, eu trabalho até isso lá em responsabilidade civil na teoria do risco, né, então quando eu trabalhei teoria do risco, eu falo, olha, responsabilidade civil, o que é responsabilidade civil? É responsabilizar alguém, mas quem e o porquê? Então, quer dizer, basta você ser vivo para você, todos os dias, sair de casa e falar, meu Deus, me proteja, porque eu corro risco diariamente. Você pode sair com o seu carro, atropelar alguém, né? E aí depois ser demandado, por exemplo, para reparar um dano civil, até mesmo criminal, alguma coisa assim. Então, a gente corre riscos, né? Dioturnamente. Ok? Então, essa é a nossa metodologia aí, e as avaliações serão apenas 10 questões de marca X, NP1 e NP2, disponível o link lá para vocês, como eu avisei aqui. Queridos, conteúdo programático. Conteúdo programático agora é a espécie, né, do gênero da ementa, que eu falei. A ementa, ela traz de maneira mais, né, genérica, né, lato sensu, digamos assim, de uma maneira maior. E aqui eu tenho agora especificamente o que a gente vai trabalhar durante o semestre. Tá? Então, a partir de hoje nós faremos aí uma pequena introdução, uma evolução histórica que continuaremos aí também na próxima aula, né, sobre exatamente os direitos transindividuais no direito brasileiro, que ele tem uma origem, de certa forma, não diria uma origem, mas uma participação aí do direito americano e do direito italiano nessa questão da proteção coletiva, dos direitos coletivos, né? Então, vamos trabalhar o que é interesse, né, que são interesses difusos, que são interesses coletivos e o que são interesses individuais homogêneos. Tudo isso faz parte, né, da tutela dos interesses coletivos, ou seja, da proteção, né, de uma sociedade, de um grupo de pessoas, de uma coletividade, não de um único indivíduo, que é o que vocês viram até agora em processo civil. Petição inicial, contestação, etc. e tal, mas sempre o professor trabalhou de que forma? Partindo da premissa do que? Do processo individual. Se eu tenho um problema, eu tenho uma demanda, levo isso à justiça. Então, sempre dessa maneira aí. Tá? Ação coletiva para tutela dos interesses. Deixa eu só puxar para cá um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Ação coletiva para a tutela dos interesses coletivos lato sensu, né? Enfim, de maneira mais abrangente, o que a Constituição Federal fala a respeito disso, né? A legitimidade, quem são as pessoas que podem propor essas ações, se eu posso, se o Joãozinho pode, se é o Ministério Público, se a Procuradoria, se a associação, se é um conselho de classe, se é um sindicato, enfim, quais são as pessoas, né, que têm aí legitimidade para propor essas ações.
O ônus da prova, a quem cabe, né? O ônus da prova nas ações coletivas, vocês estudarem processo civil prova, por exemplo. Como é que se dá a prova? O professor trabalhou com vocês, foi o professor Afonso, que devo ter trabalhado com vocês, que é excelente, excelente. Então, vocês tiveram uma boa orientação a respeito de processo civil, né? Tutela antecipada e tutela específica nas ações coletivas, vocês tiveram também com o professor Afonso a respeito estudaram a respeito da tutela de evidência, a tutela, né, de urgência, que fazem parte aqui do arcabouço das tutelas antecipadas. Nós vamos discutir um pouquinho isso dentro das ações coletivas, tá? É lógico que o princípio é o mesmo das tutelas, que é antigas medidas cautelares, é o mesmo. Mas aqui o que a gente vai discutir agora é como é que se aplica isso nas ações coletivas. A sentença, né, e como se dá a liquidação dessa sentença, a coisa julgada nas ações coletivas, ou seja, quais são os efeitos, ex tunc, ex nunc, erga omnes, enfim, como se dá isso nas ações coletivas. O inquérito civil, que na verdade o inquérito civil é utilizado pelo Ministério Público quando, por exemplo, ao intentar uma ação coletiva, anteriormente a isso, o Ministério Público propõe um inquérito civil para apurar, por exemplo, né, condutas, né, como se fosse um processo investigativo, exatamente isso, para posteriormente ele optar em intentar a medida, né, correta ou não. Não é porque, tá o bafafá aí, então vamos lá. Né? Vamos verificar aqui se cabe uma ação civil pública, que tipo de medida que cabe para a proteção desses interesses. Não, é possível, né, aqui abrir um inquérito civil, aqui não é um inquérito penal lá da delegacia, né, um inquérito civil para apurar a possibilidade ou não de propor uma medida e a medida correta, qual medida seria, e exatamente aqui no inquérito é para verificar questões de provas, etc. e tal, para instruir melhor essa ação coletiva. Né? Noções gerais de execução, né? Tanto execução individual, tanto também como da execução coletiva, mas mais aqui é aquela pessoa que tem interesse em executar aquela demanda que já tem uma sentença daquela demanda coletiva. Tá? Noções aqui gerais de procedimento, né, para a ação civil pública e na ação popular. São duas ações diferentes, ação civil pública e ação popular. Eu sei que a professora Ângela trabalhou com vocês, aí vocês vão ver que lá na ação popular precisa do título de eleitor. Porque se você não tiver o título de eleitor, entendeu? Você não consegue intentar essa ação porque você não é reconhecido como cidadão. Né? Você não é reconhecido como cidadão. Você tem até a cidadania brasileira. Engraçado, né? Mas você não pode intentar essa medida, né? Se você não tirar uma cópia do seu título de eleitor e instruir ela na sua ação. Essa ação é muito utilizada, por exemplo, em demandas que envolvem licitação, né? O sujeito ele se achou prejudicado, etc. e tal, ou muitas vezes, na verdade, anteriormente a isso, já com edital, né, ele quer questionar alguma coisa, ele já pode, logicamente ele tem a possibilidade de questionar isso via administrativa, mas alguns até já preferem questionar isso via ação popular, tá? Que é possível. Então a gente vai estudar isso um pouquinho mais aprofundado depois. Bibliografia é essa, tá, meus queridos? O mestre aqui, Fred Didier, que trata de processo civil, e ele vai falar um pouquinho sobre o processo coletivo, mas a obra é de processo civil. Ada Pellegrini, que é aquela autora de TGP, né, Teoria Geral do Processo, que fala um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, né, em relação à tutela coletiva. Depois aqui a bibliografia complementar, né, Donizete Cerqueira, que fala Marcelo Malheiros, né, que tem uma obra específica sobre processo coletivo. Mas vocês vão achar também alguma coisa em direito constitucional, tá? Alguns autores falam em direito constitucional sobre as ações, pelo menos aquelas específicas que estão no texto constitucional, como, por exemplo, mandado de segurança coletiva, ação popular, ação civil pública, que a Constituição Federal, ela já, de certa forma, ela menciona isso, tá?
Então, você pode achar isso numa obra de direito constitucional, como, por exemplo, Pedro Lenza trabalha um pouco disso. Tá? Queridos, alguma pergunta a respeito do que eu disse até agora, para a gente seguir um pouquinho aqui adiante aqui? Ou a gente pode seguir aí. Ok? Alguma pergunta? Algum questionamento? Nada, nada. Posso aplicar, então, agora um teste, etc. e tal. Professor, vai ter trabalho, algum trabalhinho? Não, não. Não vai ter nenhum trabalho, tá, gente? Eu não vou disponibilizar nenhum trabalho, até porque são, por exemplo, 4, 5 aulas, é pouco, e a gente não vai ter tempo para isso, e eu também não posso confundir as coisas. Confundir de que forma? Porque depois o aluno fica procurando, professor, a minha nota foi lançado 9, mas enfim, eu tirei tanto na prova, mas tanto do trabalho, e a gente tem que verificar, eu já tive alguns problemas com isso. Se nós estivéssemos em sala de aula, presencial, seria mais fácil, porque você tem um contato ali com o aluno, né? Então as coisas estão ali no papel, escritas, e geralmente o arquivo, aquilo ali, eu tenho meu armário lá na faculdade, então, ó, vem cá, vamos olhar aqui, você assinou? Né, que geralmente quando eu recolho o trabalho, alguma coisa, eu peço para o aluno entregar e assinar, e ali é o atestado dele em relação que que ele fez ou que ele não fez, né, aquele trabalho. Então, a prova é de 0 a 10, normal, primeiro bimestre, segundo bimestre, sem nenhum trabalho. O professor vai fazer chamada? Não, não vou fazer chamada, mas eu vou controlar essa presença de vocês aqui. Eu sei que, por exemplo, hoje é o primeiro dia, tudo bem, mas tem muito mais aluno matriculado. Tá? Então, você pega lá no dia da prova, por exemplo, tem lá 70, 80 alunos. Eu não posso aqui, né, cobrar presença, eu digo lançar falta, por conta dessa exceção, né, porque é uma exceção que nós estamos aqui, né, trabalhando dessa forma, e eu não posso lançar falta. Mas, logicamente, eu levo em consideração os alunos que estão presentes. Né? Por quê? Porque lá na frente, caso esse aluno, entendeu, queira justificar a sua nota, queira, enfim, ponderar alguma situação, falar, pô, ele sempre esteve ali e tal, interessante, vamos lá, o Daniele, Sinara, né, a Ana, quem mais aí? Lidiane, Aline, tem um iPhone aqui, esse aluno deve ser legal, iPhone. Né, Giselda, Jusilei, enfim, Milton, né? Eita, tem muita gente aqui que eu lembro. Ó, Roberto, ei, Roberto, vamos lá. Rafael Cruz, né? Enfim, vários aí alunos que, né, eu não esqueço. Ok? Professor, essa aula vai ficar gravada? Pessoal, fiz um teste hoje de manhã, eu consegui gravar a aula. Eu coloquei aqui agora para gravar também, mas é porque a gente depende da Unip. Eu tenho que entrar no e-mail corporativo, na minha funcional, buscar a gravação aqui do Zoom, né, porque na verdade o Zoom é uma plataforma comprada, adquirida pela Unip, então eu só consigo acessá-lo aqui e gravar essa aula, né, porque pelo meu e-mail funcional. Então eu estou, hoje de manhã a aula também, processo coletivo, né, de manhã, é uma turma também de 9º e 10º, eu consegui já disponibilizar, já está lá no canal do YouTube. Eu criei um canal específico, né, Prof. Robson Salustiano, específico para postagem das minhas aulas que eu gravo. Tá? Só que aí só tem um pequeno detalhe. Eu gravo essas aulas lá, para vocês postar, mas não é somente dessa turma, são de todas as turmas que eu leciono. Então, eu leciono aqui no ISEC obrigações, o processo coletivo, na Unic eu tenho negócio jurídico, eu tenho contratos, eu tenho direito do consumidor, direito empresarial, tem outras matérias lá que eu leciono. Então, eu também posto essas aulas lá para o aluno, mas fica bem certinho, bem, né, tranquilo ali. Né? Por exemplo, hoje eu coloquei lá PROCE, coletivo, MAT, que é de matutino, né, e coloquei a data. E aí embaixo eu coloquei a característica, na aula gravada, né, processo coletivo, matutino, dia tal. Então é só você procurar por data, porque quando você acessa lá o YouTube, o canal lá, você se cadastra lá, coloca lá, né, nossa, eu estou parecendo youtuber, né, curte lá, não sei o quê, mas na verdade a finalidade não é essa, a finalidade é apenas apoiá-los aí nesse período de
de pandemia, né? E aí, aqueles alunos que não puderam assistir a aula presencial, ele pode acessar depois, né? Porque muita gente aí, de madrugada, à noite, né? Depois das 10, a aula ela é mais... a aula não, perdão, a internet aqui ela é mais rápida, aí eu consigo acessar isso, aí ele pode acessar lá, né, a aula que ficou gravada lá, tá? Então, mas eu não sei se os outros professores vão fazer isso. Eu, particularmente, estou fazendo dessa forma para possibilitar até quem queira, de repente, assistir a aula novamente. Para, eu vou lá dar mais uma olhada, verificar mais algumas anotações, alguma coisa que o professor falou. Então, vai estar lá a aula lá, facinho lá, é só você ir lá, clicar, procurar. E aí, engraçado é que até eu vejo quem acessou, quem são as pessoas que estão ali, né, cadastradas, é bem interessante isso, tá? Vamos lá, deixa eu, alguns mandaram algumas perguntas aqui. Vamos lá, a Mayara está puxando muito meu saco, mas tudo bem. Vamos lá, Roberto. Robson, suas questões serão preparadas semelhante às questões da OAB? Roberto, na medida do possível, sim, mas não fugindo daquilo que eu vou trabalhar aqui. Todo final da aula, eu sempre vou fazer um resumo. Pessoal, o que nós trabalhamos hoje? Nós trabalhamos hoje isso, isso e isso. O que eu posso cobrar em prova? Isso, isso e isso. Então, eu não vou cobrar nada além do que não esteja aqui, tá? Mas, logicamente, o que eu vou evitar, Roberto, são aquelas questões que eu não gosto, somente a 1, a 2 e a 3 estão corretas, né? Nenhuma das alternativas, então, é coisa assim que eu considero um tanto quanto complexas, que envolve até concursos mais complexos, né? Então, eu procuro evitar isso, procuro ir direto ao ponto, né? Enfim, coloca ali o enunciado, né? Está correta, está incorreta, marca a alternativa e ponto final. Tá? Vamos lá, Mayara, até que hoje tem mais gente na sua aula do que do Edivan. O Edivan é café com leite, aí ele não conta, então, vamos lá, o que mais? Credo, professor, vamos lá. Mayara, isso, eu vou procurar, tá, Joanilson? Gravar a aula, mas vai dar certo sim. Professor, o senhor vai colocar a aula quando? Me deu o prazo de 24 horas, tá, pessoal? 24 horas para mim colocar essa postagem, enfim, que eu termino hoje, 10 horas da noite, eu tenho a segunda aula agora ainda, né? Então, não é assim, e também demora em média aí 1 hora e meia para que o sistema converta lá no e-mail. Então, no próximo dia, eu já vou fazer isso o mais rápido possível para colocar lá para vocês, tá? Professor, essas aulas que nós vamos ter aí da Unip, né? Pessoal, eu não sei, não conheço, não vi, né? Não sei como se dará. Espero que vocês aproveitem o máximo essas aulas aí, até porque é o seguinte, vocês que estão agora no 9º, 10º semestre, o que vocês vão imaginar agora, e a noção que vocês vão ter eu não aprendi nada. Eu não sei nada. Essa é a noção. Porque se eu perguntar coisa para vocês lá de direito das obrigações, se eu perguntar coisa para vocês lá de direitos fundamentais, etc., que cai na OAB. Aí vocês vão falar assim, professor, mas espera aí o senhor também, né, pegou pesado. Então não existe, gente. Você, por exemplo, para você confeccionar a sua petição, você vai ter que estudar. O curso de direito, por que você é chamado de doutor e de doutora? Não é pela titulação, é porque você, quando você vai montar a sua peça, você vai confeccionar ela, aquilo é uma novidade. É uma novidade. E você vai construir o quê? Uma tese. E quem constrói tese é o quê? O doutor, quando ele faz o doutorado. Lá ele vai ter que publicar o quê? A sua tese. Né? É diferente do mestrado, que ele faz a dissertação. Então, nós, né, do direito, trabalhamos com teses todos os dias. Quer um exemplo? A menina ontem de 10 anos, que absurdo, né, gente? A menina de 10 anos lá que foi estuprada lá pelo tio, né? E aí? Direito à vida, vamos discutir? Vamos discutir aqui direito à vida, e aí? Direito dela, né, enfim, da criança, de optar, né, que na verdade não é nem ela que passa a optar, mas é a avó, é quem detém a guarda, quer dizer, de abortar. E o direito da criança, que já estava ali com 5 meses, então, na verdade, você tem praticamente que tudo formado, você tem coração batendo, você tem cabeça, tronco, os olhos, etc. e tal. As meninas aí sabem muito bem o que eu estou dizendo, ou se alguém aqui é pai também sabe disso. Então, é uma situação muito complexa da gente trabalhar, de discutir isso.
que vai envolver direitos fundamentais, direito à vida, que é o direito de primeira geração, mas direito à vida de quem? Né? Da gestante, da mulher. Aí vai envolver, por exemplo, aqui a questão do feminismo, vai envolver saúde pública, que é o debate, gira em torno da saúde pública, mas vai envolver também os direitos do nascituro. A criança, por exemplo, que nem nasceu ainda, mas ela tem direitos resguardados. Né? Por então, a gente vai envolver direito civil, vai envolver direito constitucional, vai envolver direitos humanos. Né? Imagine você, defensor público. Vamos lá, Maiara. Imagine você, defensora pública, trabalhando com este caso, com esta situação. Você vai se deparar, por exemplo, com pessoas que pensam de modo contrário, que acham que não tem que abortar, né? Ou vice-versa, etc. Então, o direito ele é um espetáculo por conta disso. Ele nos dá a possibilidade do que outras profissões não dão, de discutir exatamente isso. A questão, por exemplo, da pandemia agora, né? Essas vacinas, por exemplo, que estão sendo pesquisadas aí, como foi o caso da Rússia. Agora, já tem uma vacina, aí veio o governador do Paraná e falou, não, então vamos ver aqui para a gente pesquisar aqui também. Quer dizer, até onde isso é ético, né? Porque aqui a gente vai trabalhar a questão ética, né? Se já pode, por exemplo, a questão de testes em animais. Eu sou ambientalista, gosto do direito ambiental, é uma das minhas áreas de aperfeiçoamento de direito ambiental. Então, quer dizer, você pega vários, por exemplo, produtos de beleza que são fabricados e testados em animais, há quem acha que isso é um atentado à dignidade do animal. Aí outros falam, não, mas o animal não tem dignidade. A dignidade é da pessoa humana, não do animal. Sim, mas vamos discutir aqui, por quê, professor? Porque o animal sente dor. O animal é sensitivo. Né? Então, como fica isso? Né? Então, são situações, né, Maera, eu vi que ela colocou, professor, são assuntos complicados. São, exatamente, mas nós não podemos fugir do debate. Agora, o que eu tenho que ponderar eu respeito a opinião do Roberto, mas eu não sou obrigado a concordar. Mas eu respeito o ponto de vista dele. Vamos ver quantas pessoas concordam com o Roberto e vamos ver quantas pessoas concordam com o Robson. E ele coloca o ponto de vista dele, eu coloco o meu ponto de vista. Sobretudo, se o meu ponto de vista for derrotado, eu tenho que respeitar o ponto de vista dele, mas não sou obrigado a concordar. Mas, logicamente, se isso virar lei, se isso virar aí uma obediência para o convívio social, eu não posso dispor de modo diferente. Então, aqui é trazer isso para o campo do debate, como, por exemplo, agora a questão, o TSE está discutindo a política em ambientes religiosos. Né? Como assim? De repente, o padre, o pastor, o pai de santo lá no terreiro, ele parar, por exemplo, em determinado momento, o culto, a missa, por exemplo, e falar sobre política, determinado candidato, determinado partido. É justo isso? É ético? Né? Isso aí vai desencadear um desequilíbrio nas eleições? Veja que eu tenho exemplos aqui para vocês, para a gente ficar conversando até amanhã, né, de manhã, sobre determinados assuntos aqui, de uma maneira gostosa, de uma maneira saudável, né, com vocês aí. Eu coloquei isso para vocês de uma maneira até proposital, porque eu vou explicar aqui agora para vocês o porquê. Tá? Maiara, eu vi, ela colocou aqui, estão usando em cavalos, mas ali é diferente, tá, Maiara? Ali não envolve questão de dor e tal, nada disso, né? Depois, se você quiser, eu te explico depois no privado, né, como isso acontece. Estou dizendo isso porque eu sou biólogo também, então, exatamente esse assunto eu me interessei muito na faculdade à época, tá? Eu estou falando de outras coisas, de outras situações, e geralmente produtos de beleza, né? Quando você testa em animais para saber se não vai cair o cabelo, por exemplo, se não vai trazer um problema na pele, alguma coisa assim. Eu sei que alguns vão falar, professor, então você nunca vai poder usar nada. Pessoal, tem outras maneiras e eu consigo debater isso, tá? Agora, quem acha que não, respeita a opinião, tá bom? Vamos lá. Queridos, ok. Aqui, existe uma pluralidade de leis que compõem o sistema da tutela coletiva. Várias. E eu coloquei todas elas aqui, é essa que nós vamos trabalhar. A ação popular, que ela é de 65, né? Veja, 1965, então ela foi recepcionada.
pela Constituição Federal de 88, que é aquela que eu disse para vocês do título de eleitor, né? A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a principal, eu acho que a Ângela trabalhou com vocês, essa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, eu não sei se eu dei ambiental com vocês, os alunos do IES, mas eu acho que eles estão agora no 8º, 7º, enfim, não me recordo quais as turmas, é muita gente, muita turma, então eu sei que eu trabalhei isso com os alunos que eu tive a oportunidade de lecionar ambiental, né? Mas é uma lei que rege a política nacional do meio ambiente, que não é para mim, não é para a Maiara, não é para o Roberto, não é para a Célia, enfim, não é para pessoas específicas, mas, na verdade, é uma lei que ela transcende o indivíduo, né? Ela é de um interesse social muito maior do que uma coletividade, muito maior do que um grupo de pessoas, do que de um indivíduo. Tá? Então, logicamente, existem situações nessa lei em que podem demandar ações coletivas sobre determinados assuntos, ali, determinadas situações que envolvem proteção. Por exemplo, que é o que está se discutindo agora, reserva indígena, o Parque Chapada dos Guimarães, que é uma unidade de conservação, e aí muitas vezes você tem, por exemplo, garimpo em locais ilegais, e muitas vezes que foram até autorizados pelo governo, e aí vem o Ministério Público intentando alguma ação para proteger, por exemplo, uma comunidade que é uma comunidade quilombola, enfim, de índios, etc. e tal. Ou não somente isso, mas também nós como cidadãos, aqui em Cuiabá, por exemplo, tem vários locais aqui que foram construídos prédios, por exemplo, descumprindo a legislação ambiental, em locais, por exemplo, de nascente de água, em locais, por exemplo, próximo a córregos, rios, etc. E aí precisou demandar tutelas, medidas de proteção a uma coletividade, porque não importa se eu moro aqui, né, próximo à saída de Chapada, por exemplo, aqui no Bom Clima, e aquele que mora, por exemplo, lá no Tijucal, enfim, lá no CPA, lá na Várzea Grande, né, é a mesma coisa, tá? Porque a gente, na verdade, isso envolve saúde, envolve, né, meio ambiente. A Lei da Ação Civil Pública, que é de 85, né, nós vamos trabalhar um pouquinho, a Mariana falou com vocês, mas nós vamos trabalhar outros detalhes. A Lei das Pessoas Portadoras de Deficiência, que é de 89, ela é pós-Constituição Federal de 88, mas não é aqui o Estatuto do Idoso, tá, pessoal? E também não é aqui aquela alteração lá do Código Civil que fala da tomada de decisão apoiada. Tá? Tem um tratado internacional foi celebrado agora em meados de 2018, né? 18, isso, que trata sobre as pessoas com deficiência, mas ela trata basicamente do deficiente visual, né? Então, e esse tratado internacional foi inserido no Brasil como emenda constitucional. Então, esse tratado internacional, ele tem força de norma constitucional, tá? Mas não é esse. Essa é uma lei de 89, mas que demanda tutela coletiva, tá? O CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, de 1990, todo mundo conhece um pouco do CDC, né? A Lei 7913, de 89, que é a Lei dos Investimentos no Mercado de Valores Imobiliários, né? Que rege o comportamento dos investidores, né? Quem mexe com o mercado imobiliário, esses dias eu até estava brincando, me atrevendo a isso, né? Baixei ele no aplicativo e tal, para ver, para estudar um pouco o comportamento de bolsa de valores e, enfim, gostei muito, né, do assunto, do interesse, do que eu vi ali. O Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, né, que de 90, o ECA, e o Estatuto do Idoso de 2003, a Lei de Improbidade Administrativa, que é a pedra, né, no sapato dos políticos aqui do Brasil, não só políticos, mas também daqueles que regem, que trabalham, né, com o bem público. Pode ser muito bem, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, por exemplo, que trabalham com dinheiro público, então ele tem que prestar conta e ele responde pela Lei de Improbidade Administrativa, né? A Lei do Mandado de Segurança,
que na verdade aqui nós não vamos trabalhar o mandado de segurança individual, mas a questão, as características do MS coletivo. E a lei do Sistema Brasileiro de Concorrência, né, que é de 2011. Né? Vocês verificam aqui que a mais nova aqui é de 2011. Lógico que a Constituição Federal, ela fala ali da ação popular, ela fala ali da defesa do consumidor, de outras, de situações ali protegidas na Constituição Federal, mas a gente vai falar sobre isso. Tá? Queridos, para a gente encerrar com esse slide aqui de número 7, todos os slides eles têm número, têm numeração, vai facilitar depois para conversar com vocês e para falar, olha, a prova vai até aí o slide de número tal. Então, veja, como se deu essa inserção do processo coletivo no Brasil. É lógico que a sociedade, ela se evolui. Quem estudou TGP, não sei se vocês tiveram teoria geral do processo comigo, vocês lembram lá de autotutela, heterocomposição, autocomposição, né? E vocês lembram que a autotutela foram as premissas, né, da sociedade, ou seja, quando originaram-se as primeiras comunidades, as primeiras cidades, as sociedades, o Estado não interferia. O Estado não interferia. Então, era o famoso olho por olho, dente por dente. Era o famoso tomar lá da cá, quer dizer, e às vezes o indivíduo pagava até com a própria vida, né? E ele pagava na mesma proporção, né, da responsabilidade da ofensa. Então, ele respondia, a sua responsabilidade era a medida da ofensa, né, daquele que o ofendeu. E o Estado não interferia. Mas é logicamente que a sociedade, quanto mais ela se evolui, mais complexa ela fica. E aqui eu volto ao que eu disse na primeira aula. Veja, quando é que eu, Robson, iria imaginar, eu acredito que vocês também, talvez alguém fale, professor, mas eu já tinha visto, que uma menina de 10 anos, por exemplo, estivesse grávida de 5 meses. E eu não sei nem, quer dizer, ela tem 10 anos, mas ela não está já próxima dos 11. Então, se ela tiver ali 10 anos e 2 meses, por exemplo, ali, alguma coisa assim, então ela engravidou com 9 anos. Ela foi estuprada, ela, né, segundo as informações, desde os 6 anos. Então, com 9 anos, digamos assim, de 9 para 10 anos, ela engravidou. Tem uma questão biológica, logicamente, né, sabemos disso, né, da mulher, né? Mas, meu Deus, como nós, sociedade, responderemos isso? Porque eu tenho uma criança de 5 para 6 meses, que já está formada no ventre, e eu tenho também a criança que está gerando, porque é uma criança ainda, nem um adolescente. Então, é uma questão de saúde pública. Então, tem várias situações aí. Vamos dar outros exemplos? Mr. Catra. Mr. Catra viveu com aquele monte de mulher lá. Faleceu. Como é que ficam os direitos? Filhos, tudo bem. Vocês aprenderam lá em Direito de Família com a Daniela, né? Tem filhos, ok, esse daí não tem como abrir mão. Mas como é que ficam aquelas, né, mulheres que conviviam com ele e todas elas, né, se achavam no direito de requerer uma união estável? Porque elas viviam todas elas, né, no harém lá do Mr. Catra. Não sei, porque ele tem patrimônio, e muito. Inclusive, ele tem patrimônio imaterial, que é a letra de música, e isso vai gerar dinheiro para mais um tempo aí. Ok? Como fica, por exemplo, situações agora relacionadas a essa pandemia. A última pandemia que houve no mundo foi a 1900 e bolinha, tá? Que houve, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, quer dizer, como é que a sociedade e nós vamos responder isso em relação a direitos? Por quê? Porque é saúde pública, e, enfim, todos nós, pela Constituição Federal, temos direito, etc. e tal, e não é somente isso, envolve outros fatores, até mesmo empresariais, econômicos, porque se o Estado não prover a economia, por exemplo, vai acontecer um colapso e nós vamos entrar aqui numa recessão profunda e, sei lá, né, virar em uma Venezuela da vida, digamos assim, fome,
para todos os cantos, né, etc. e tal. Então, veja, a busca para isso só existe um lugar, o direito. E é debatendo, tá? Então, veja, quanto mais a sociedade se evolui, mais complexa ficam as relações sociais, né, as situações massificadas, e elas muitas vezes exigem uma resposta rápida, e ela não pode se dar de maneira individual, ela tem que se dar de uma maneira coletiva. Ou seja, se eu tenho um problema, como por exemplo, comprei um veículo na concessionária, ele apresentou problema, mas depois eu descobri que esse problema não é exclusivo do meu veículo, mas é exclusivo de todos os veículos daquela marca que foram fabricados naquela data, etc. e tal, que vai gerar pelo CDC, o que vocês conhecem lá, é o chamado, eu ia falar lockdown aqui, não, mas é o chamado, como que é o nome? Como quando eles, recall, tá? Que é o chamado recall, quer dizer, a concessionária, a fábrica chama todos que adquiriram aquele veículo para comparecerem na concessionária para repararem aquela falha, né, para que não aconteça aí uma tragédia. Mas e se de repente a fábrica se negar? Não, isso são problemas pontuais, né? Não é de todos os veículos, é um aqui, outro ali, outro acolá, né? Mas isso pode se tornar aí um assunto recorrente, então alguém tem que agir. Você pode agir de maneira individual? Pode, mas muitas vezes, para que isso seja acelerado, uma tutela coletiva, né, uma proteção de uma coletividade, ela pode ser mais rápida, mais efetiva do que a ação de um único indivíduo, né? E até os tribunais, a própria Suprema Corte, ela prevê isso, né? Ela, na verdade, protege, ela, de certa forma, incentiva isso, né? Que as demandas, na medida do possível, e que elas possam ser resolvidas de forma coletiva, quer dizer, que todos tenham uma única resposta para que não fique demandando ações no judiciário. Tá? Então, a questão aqui, pessoal, que nós vamos tratar, ela não se restringe apenas ao aspecto processuais, tá? Ao aspecto processual, porque a gente vai falar aqui também de direito material. Tá? Esses direitos transindividuais, coletivos, né, que nós estamos falando aqui, de toda uma sociedade, são considerados de terceira geração. Aqui eu coloquei dimensão, entre parênteses, né, de direitos fundamentais, porque nós não chamamos mais, né, de geração. Por que, professor? Porque geração, a tendência é que ela sobrepõe a outra. Então, por exemplo, eu tenho a geração do meu pai, a minha geração e a geração dos meus filhos. Mas a geração dos meus bisavós, dos meus tataravós, eu já nem discuto mais, já nem estão mais aqui, foi, acabou, etc e tal, e nem conheci, ponto final. Então, aí, o que a doutrina fez? Criou aqui uma expressão dimensão. Então, porque dimensão eu consigo discutir primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, então, e uma não é mais importante do que a outra, né? Uma não detém mais característica do que a outra. Então, eu tenho que prestar muita atenção em relação a isso. Professor, como estão classificadas, então, essas gerações ou dimensão de direitos fundamentais? A primeira geração são os direitos individuais. São esses direitos, o Estado não interfere. Professor, me dá um exemplo. Direito à vida, direito de ir e vir. É um direito individual, meu, e o Estado não interfere. Ponto final. Direito de segunda geração, dimensão. Aí eu já tenho os direitos sociais, saúde, educação, né, saneamento, etc. Tudo aquilo que vocês conhecem como direitos sociais. Para que isso exista, o Estado agora ele tem que interferir. O Estado tem que ir lá e falar, opa, para que tenha educação, para que tenha economia, tudo isso eu tenho que interferir. Então eu vou criar aqui tributo, eu vou criar aqui, sei lá, uma forma agora, nesse caso aqui, por exemplo, do saque emergencial, né, para garantir a subsistência dessas pessoas que estão aí desempregadas, sem renda, etc. Então o Estado interfere, que são os direitos de segunda geração, dimensão. E os de terceira geração, né, os de terceira dimensão, são os direitos transindividuais, que não é uma coletividade, mas transcende o indivíduo.
Me dá um exemplo, professor. Meio ambiente, que eu falei no início da aula. Tá? Então, a proteção ao meio ambiente não é para mim, não é para a Maiara, não é para o Roberto, não é lá para o cara de Goiânia, não é para o cara do Rio Grande do Sul, não é para o cara lá dos Estados Unidos, ou seja, é para o planeta. É para o planeta. Agora, pouco importa aqui discussões a respeito do clima, etc. e tal. Não, a questão é que a manutenção desse direito ao meio ambiente é garantir um acesso equitativo das gerações futuras, para que elas também tenham acesso a esses recursos naturais, porque nós sabemos que os recursos naturais são fontes esgotáveis, né? E se elas são esgotáveis, eu tenho que prezar pela manutenção dessas fontes. Então, para isso, surgem aqui os direitos de terceira geração, que são os direitos transindividuais, indisponíveis, onde nós vamos tratar nessa terceira geração exatamente a tutela coletiva que protege esses interesses transindividuais. Resumo da ópera, professor, da aula de hoje. Falei com vocês, então, sobre os direitos fundamentais de primeira geração, segunda e terceira geração. Citei exemplo para vocês aí, para que vocês entendam que o processo coletivo, ele não existe, quer dizer, dentro do processo civil. O processo civil não criou mecanismos para trabalhar o processo coletivo. Alguns vão me perguntar por quê, professor? Tinha até um projeto no Congresso, mas ele foi arquivado em 2015. Por quê, professor? Por quê? Porque se eu criar uma legislação que protege o consumidor de uma forma muito rígida, de uma forma muito agressiva, o cara que é dono de uma grande empresa, não só grande, um empresário, por exemplo, ele vai se sentir incomodado. Então, o que acontece? Existe o chamado lobby. Então, é feito lobby no Congresso Nacional para que seja dificultado aí a apreciação dessa matéria e a aprovação dessa matéria. Outro exemplo, professor, aqui, é o caso aqui da lei de improbidade administrativa. Né? Vamos dar outro exemplo aqui, a lei da transparência. Vocês verificaram que a lei de transparência agora, esses dias aí, né, ela foi debatida entre o governo, entre a sociedade, etc. e tal, né, quer dizer, é um direito do cidadão ter acesso às informações, e o governo dizia que não são todas as informações, enfim, que devem se tornar públicas, etc. Então, houve um debate. Então, isso provoca, tanto no meio político como também no meio empresarial, um certo desconforto. Né? E aqui eu também vou trabalhar, por exemplo, com grupos de pessoas, sindicatos, né, que representam categorias. Então, essas pessoas se sentem incomodadas, muitas vezes elas não querem a aprovação de normas que protegem o interesse coletivo. Então, por isso que o Código de Processo Civil, ele fica quietinho, fica ali na dele e tal, e aí precisa criar leis, né, esparsas, e dentro dessa lei, trazer conteúdo de direito processual, né, que é o caso do ECA, do Estatuto do Idoso, da Lei de Transparência, da improbidade administrativa, da ação civil pública, da ação popular, que todas elas você tem o direito material e o direito processual ali, e todos vocês sabem que o processo civil daí ele é utilizado de maneira subsidiária, né? Ok, gente? Então foi isso que falamos, é o que eu posso cobrar no início, né, como eu falei, na prova de vocês, do que falamos aqui até o slide de número 7. Perguntas? Né? Choros, lamentações, lamúrias, reclamações, enfim, elogios também, é muito bom, tá? Não vou dizer que eu não gosto, é bom para o ego de qualquer um, né? Ok, gente? Né? Então, posso encerrar, tá tudo certo? Então, agradeço aqui a participação, né, de vocês. Vamos ver aqui, alguém falou alguma coisa aqui. Coloquei o bate-papo aqui, mas não tá indo, não. Ok. Valeu, Giselda, ok. Então tá, gente. Lidiane, ok. Túlio, Danis, enfim, Flávio, Roberto, Jusilei. Eita, todo mundo aí. Maiara, eita, pô. Vocês vão ficar me devendo aquele churrasco da turma. Vai ter que sair, tá bom? No semestre que vem aí. E faço questão de alguém me pagar uma cerveja aí, de
preferência uma cerveja artesanal gelada, 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 depois da pandemia. Beleza? Aí, ó, Daniela, até dezembro, com certeza, professor. Ok. Não, salgadinho não vem não, Mayara. Para com isso daí. Alguém, entendeu? Vai com carne mesmo e cerveja. Valeu, gente. Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus aí. Até terça-feira da semana que vem. A aula amanhã já está gravada para vocês lá no meu canal. Se inscrevam lá. Procurem lá e também se inscrevam no Classroom. Um abraço.